Olá pessoal, estamos de volta. Sou o professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra. Estamos trabalhando nosso conteúdo de ciências, estamos trabalhando com material do Sistema Farias Britos de ensino, slides tirados da própria plataforma de ensino. Nós vamos falar hoje a respeito da unidade 3, a classificação dos seres vivos, e nós vamos ver algumas características dos seres vivos e vamos ver o porquê que precisamos classificar os seres vivos. Bem, vamos começar aqui. Tema 1. Por que classificar? Nós vamos começar nos fazendo uma pergunta. Por que nós precisamos classificar os seres vivos? Qual a necessidade de classificarmos os seres vivos? Por que os cientistas classificaram? Por que existe essa classificação? Bem, o nosso conteúdo nós vamos abordar esse questionamento ao longo do nosso conteúdo. Aqui nós vamos falar neste slide, nesta tela, a respeito da história evolutiva das espécies. Busca pelo grau de parentesco definido por um ancestral comum. Nós sabemos que, segundo a ciência, existe uma história evolutiva das espécies, onde as espécies elas evoluem ao longo das gerações, de gerações em geração ao longo dos tempos. E nessa evolução, algumas espécies surgem e outras espécies elas são extintas, evidentemente. Bem, por isso que nós diz o seguinte, busca pelo grau de parentesco definido por ancestrais comuns. Todas as espécies possuem um ancestral comum, um ancestral que dali originou-se duas ou mais espécies. E o que é um ancestral comum? Bem, ancestral comum, espécie que, pelo processo de evolução, origina novas espécies. Então, eu tenho aqui um ancestral comum, por exemplo, e digamos que o meu punho aqui, seja um ancestral comum, seja uma espécie, seja um ser vivo. E desse ancestral comum, ele passou-se por um processo de evolução e originaram essas outras espécies aqui, 5 espécies diferentes. Então, ancestral comum é uma espécie que, pelo processo de evolução, origina novas espécies. Ainda com relação aos ancestral comum, ou aos ancestrais comuns, diz-se que espécie que, pelo processo de evolução, originam-se novas espécies, evidentemente, o slide aí foi duplicado, mas não tem problema. É bom que reforçou aí o seu entendimento. Principais critérios. Olha só, nós temos aí alguns critérios para fazermos essa classificação dos seres vivos, e esses critérios, nós vamos estudar esses critérios aí. Primeiro critério, nós temos aqui o critério morfológicos. Bem, o que os critérios morfológicos abordam com relação à classificação de seres vivos? Eles abordam forma do corpo, fisiológicos, abordam funções corpóreas, comportamentais e genéticos. Então, no processo de classificação, nós levamos em conta, nós não, evidentemente. Os cientistas levam em conta e nós estudamos, para aprendermos, porque nós estamos aqui inseridos na escola, estamos inseridos no nosso conteúdo de ciências, temos que estudar as descobertas científicas. Então, no processo de classificação de seres vivos, é levado-se em consideração forma do corpo, funções corpóreas, assim como também comportamentais e genéticos, evidentemente. E aqui nesta tela, nós temos aqui, níveis de classificação biológica. Nós temos aqui os níveis de classificação biológica, evidentemente, e as classificações de seres vivos, eles estão classificados assim. Observe que nós temos aqui um passo a passo, subindo ou vindo de cima para baixo. Olha só, nós temos primeiro aqui as espécies, evidentemente, são um conjunto de indivíduos que vivem em uma determinada localidade. E aí nós temos os gêneros, depois das espécies vem aqui os gêneros. O gênero, evidentemente, é um conjunto de espécies. As espécies
Depois nós temos o gênero. O gênero, ele é um pouquinho mais amplo. O gênero é um conjunto de espécies. Em um único meio ambiente, digamos assim, em um único ambiente, existem várias espécies, ok? Várias espécies. E o gênero, ele engloba, aí, evidentemente, um conjunto de espécies. Por exemplo, cachorro, por exemplo. Existe cachorro de tudo quanto é raça. O povo chamam-se de raça, não é isso? Tudo cachorro de tudo quanto é espécies. Mas os cachorros, assim como outros animais, pertencentes aí aos felinos, evidentemente, eles estão dentro do mesmo gênero, ok? E depois de gênero nós temos família. A família, evidentemente, ela engloba aqui um grupo de gêneros, certo? Família, ela engloba aí um número, um conjunto, um grupo de gêneros. Depois nós temos a ordem. A ordem engloba um conjunto de famílias. Depois nós temos as classes. As classes englobam um conjunto de ordens. Depois nós temos os filos. Os filos englobam um conjunto de classes de seres vivos. E depois nós temos o reino, que o reino engloba um conjunto de filos, evidentemente, de seres vivos. Observem que vai do menor para o maior. Eu posso também vir do maior para o menor, certo? O reino, que é um conjunto de filos, filos que é um conjunto de classes, classes que é um conjunto de ordens, ordens que é um conjunto de família, família que é um conjunto de gênero e gênero que são um conjunto de espécies. Pessoal, o nosso conteúdo de hoje basicamente é isso aqui, certo? Nosso conteúdo de hoje basicamente é isso aqui. Em determinados momentos nós vamos estar abordando aí especificamente outros critérios aí direto ao foco, digamos assim, um pouco mais específico. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau e até o